Oi, gente! Voltei, eu sou a Ju Palermo. Nesse vídeo vamos falar de Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus. Mas hoje eu não estou sozinha. Você quer saber com quem que eu tô? Vou te contar daqui a pouco. Eu estou hoje com o Heitor. Eu não sei falar seu sobrenome. Sayeg. Sayeg. Heitor. Diga lá, Heitor, quem é você? Porque quem não é nosso aluno que está aqui no meu canal não te conhece. Bem-vindos, eu sou Heitor, professor de Sociologia e Filosofia aqui do Pandora. E hoje, estou atendendo aqui com muito prazer o pedido da Ju para a gente falar junto do Quarto de Despejo. Massa. Né? Você fez sociais? Fiz sociais, sou sociólogo. Sociais. Onde você pela Federal de São Carlos. UFSCar. Exato. Muito bom. Então, eu chamei o Heitor porque, assim, gente, Quarto de Despejo é um diário, como você sabe, né? O mínimo que você precisa saber é o subtítulo, Diário de uma Favelada, que é a Carolina Maria de Jesus. Não tem uma trama, entendeu? Eu não tenho como fazer um resumo pra você do que acontece aqui, até porque o que acontece é sempre a mesma coisa. Inclusive, isso é uma coisa que incomoda no livro. Os alunos me perguntam, eu tenho que ler inteiro? E, tipo, quem lê um texto já não leu tudo? Mais ou menos. É claro que você tem que ler inteiro, porque é uma leitura obrigatória, né, na lista. Mas, de fato, é aquele dia a dia de tristeza, de miséria, de fome, né? E incomoda. Por isso que o aluno fala, será que eu preciso ler inteiro? Que eu já entendi a pegada, né? Precisa sim, né? Lê inteiro. Sente o soco na boca do estômago aí até o final. E é aquela realidade que a gente sabe que existe, né, que é tratada, etc., mas que incomoda quando bate na nossa cara, né? Então, ou quando bate no nosso vidro no semáforo. Exatamente, né? E a gente acaba construindo aquilo que é chamado de invisibilidade social, né? Quer dizer, essas populações, elas acabam sendo excluídas até consciente e inconscientemente, né, da nossa rotina, porque incomoda, porque não é bonito de se ver, né? E a gente acaba porque a gente se sente impotente, o que eu posso fazer para ajudar? Exatamente. E muitas vezes até não quero ver para não me incomodar, para não me sentir, enfim, né, privilegiado, qualquer coisa nesse sentido. Aí a Unicamp vem e fala, vai ver sim! Tá aqui, ó, leia, né? Eu sempre digo para os meus alunos que a história da literatura, e principalmente em língua portuguesa, no Brasil, é a história de uma elite branca masculina. Sim. E esse livro rompe com tudo isso. Porque Carolina Maria de Jesus não pertence à elite, não é branca e não é do masculino. Ela é uma mulher negra favelada que escreve esse livro. E aí, assim, ela, mais ou menos um pouquinho sobre ela, né? Ela nasceu por volta de 1914, ninguém tem muita certeza, porque também tem isso, né? Você tem sua certidão de nascimento, bonitinho, eu também tenho, mas não é todo mundo, né? E ainda mais aí no começo do século XX, e vai morrer em 1977. E este livro vai falar sobre o cotidiano dela. É um diário, de fato, que ela escrevia nos cadernos, muitos cadernos, inclusive, que ela achava no lixo, sobre a favela do Canindé, na cidade de São Paulo. Que não existe mais. Era uma favela que ficava às margens do rio Tietê ali e não existe mais. Carolina, quando escreve esse livro, porque ela já havia trabalhado como doméstica, mas não deu certo, ela engravidou, foi mandada embora, cada filho dela é de um pai, né, de um caso amoroso diferente. Nesse momento em que ela escreve, ela é catadora de papel. Ela vive de catar papel. Nossa, né? O diário começa aqui em 1955... E a última entrada dele e agora, 59? 60. 1º de janeiro de 1960. Então, ela escreve aí nesse período. É o período para você relembrar lá na história JK, desenvolvimento, que é super nada a ver com essa realidade, né, que a gente vê. Aquela visão positiva, né, de progresso, de melhora, etc. E é importante ressaltar também que essa história, essa biografia dela é muito mais comum do que o que a gente imagina, né? Você pode falar, nossa, que vida, etc. Sim, né? Mas essa é a realidade. A maior parte da população ela é sofrida, ela tem essa característica, essa história de vida, né? Então a gente tem que tomar contato com a realidade, realmente, do mundo que a gente vive, da sociedade que nós construímos, né? E principalmente por ser muito diferente da nossa, né? Que a gente estava conversando aqui um pouco antes. Eu não sei o que é passar fome. Graças a Deus eu não sei, né? E eu imagino que você também não saiba. Não, de jeito nenhum. Então é uma realidade muito diferente que a Unicamp esfrega na tua cara. Vai ler sim, né? E eu sempre digo isso também. A lista de livros que um vestibular escolhe como leitura obrigatória diz muito sobre o perfil de aluno que ele quer que entre ali, né? Que tenha criticidade para pensar sobre vários assuntos. Então, isso aqui é algo que
E a Unicamp, ela tem esse perfil realmente, né? Crítico, Sim. né? De consciente, etc. De, na verdade, não esconder essas realidades, né? O próprio fato dos racionais estarem na lista esse já é um fato importantíssimo, né? Exatamente. Que também tem muito a ver, a gente até vai fazer essa relação. Bom, ela estudou só até o 2º ano do ensino fundamental, né? E você percebe isso, a gente vai falar daqui a pouco da linguagem. E esse diário eram 20 cadernos que ela escrevia. Como eu disse, muitos que ela achou no lixo. E ela tinha essa característica de escrever. E, inclusive, ela diz em alguns momentos que o escrever distraía da fome. Né? Muito foda isso. E é, inclusive, interessante pensar numa pessoa, na condição dela, né? Se preocupar em manter um diário, né? Se preocupar em escrever, em manter um registro, coisa que não é muito comum. Né? E é interessante que a gente tem esses registros. Nas classes mais, né? Não sei, é que hoje, mas escrevendo diário, porque hoje a gente tem internet, tem computador, tem tarará. Tô falando década de 50 e 60, mas imagina, eu cheguei em casa, não tenho o que comer, tô cansada, a última coisa que ela podia pensar era justamente escrever. E ela dizia, eu escrevo também para me distrair da fome. E até mesmo saber escrever, né? Sim, nesse contexto em que ela vive, né? Tem uma história, quando ela era empregada doméstica, ela trabalhava para um patrão que tinha uma biblioteca, que deixava ela levar alguns livros, emprestava uns livros para ela. Então, assim, ela diz, né, ela leu um monte de coisa de classicão, que vocês aí ficam torcendo o nariz, ai meu Deus, e ela lia porque queria, sabe? E isso faz diferença, já adiantando um pouco da linguagem, apesar de ela ter um português não padrão e uma variedade não padrão, por ser época, tem um refinamento, às vezes, numas construções sintáticas que ela usa. Primeiro, porque é da época, e segundo, vem dessa base de leituras que ela tinha, né? Então, assim, aquela ideia que o bom escritor é o bom leitor, faz todo sentido aqui. Bom, mãe solteira, mulher, negra, semi-analfabeta, Carolina Maria de Jesus, em um livro que vai falar de miséria, vai falar de fome, vai falar de violência, de desigualdade, a fome amarela, né? Ela diz, isso é muito interessante, que a fome amarela, que é... Você vai entender se eu falar de filtro, um filtro do Instagram, que a fome deixa tudo meio amarelo, ela traz essa cor pra fome, que é algo que não foi explorado pela prova, mas enfim. Todo o rolê aconteceu porque um jornalista chamado eu preciso olhar porque eu sempre erro o nome dele, Adaulio Dantas, foi fazer uma reportagem na favela e ele ia escrever uma reportagem sobre isso. Mas quando ele chegou lá e ele conheceu a Carolina e ele viu os diários, ele falou, mano, nada do que eu disser vai ser melhor do que essa própria mulher que tá falando. O nome disso é local de fala. O que a gente pode falar sobre isso, então? A gente tem que respeitar os locais de fala de quem vivencia essa determinada realidade, né? Então, eu não posso tomar o local de fala, me colocar como interlocutor, né, de uma realidade que não é minha, que eu não conheço, né? A gente tem muito hábito, né, de julgar uma realidade que não é nossa, de julgar uma realidade que nós não conhecemos para apontar o dedo, para culpar. Mas não é bem assim. Como é que você sabe, mano? Você não vive na pele, né? Mas não existe tanto preconceito, mas não existe tanto racismo, eu não vejo tanta miséria. Então, a gente tem que respeitar o local de fala exatamente de quem está vivenciando essa realidade. É a realidade da pessoa, é o relato de uma realidade, que não é a minha. Então, eu tenho que tomar como base a realidade das pessoas que vivenciam isso. Né? E eu acho que isso não significa que você não deva se importar com uma causa ou que você não possa falar sobre ela. Então, por exemplo, eu não sofro racismo, não sofro preconceito racial por não ser negra, mas isso não significa que eu não possa pensar na causa, poder defender, inclusive. Agora, se um negro estiver falando, é ele que vai falar. Né? Exato, o Heitor pode e deve defender a questão feminista, isso é contra o machismo, mas ele nunca viveu isso. Eu sou feminista, eu não posso dizer que eu seja feminista. Eu posso discutir difícil essa a discussão, causa. Né? Exatamente, eu posso discutir, eu posso tentar entender as realidades, apoiar, etc. Eu posso tentar não ser, né, um escroto, mas, na verdade, eu não posso me classificar como feminista. Efetivamente. E aí a gente está falando de várias causas. Então, você que não é gordo, dizer, ai, gente, gordofobia é frescura. Teu cu. É porque você nunca sentiu preconceito por ser gordo. Então, local de fala. Foi o que a Adaulio fez. Ele falou, quem sou eu que vivo numa realidade muito diferente para fazer uma reportagem sobre a favela? Eu tenho aqui uma pessoa da favela. E aí ele pega os cadernos dela e propõe, vamos transformar isso num livro. Ele mesmo diz na introdução que você deve ler. Ah, você tem que ler a introdução? Tem que ler, claro que tem que ler. A apresentação, prefácio, tudo que tiver sobre o livro. Inclusive assistir esses vídeos, assistir outros, ouvir podcast, o máximo de informação que você tiver, sempre melhor para você entender melhor a obra. Ele diz, né, que ele só pegou os diários, que ele cortou muita coisa, e se você acha que é repetitivo, fala, mas já entendi. Não, você não entendeu nada, porque ele cortou ainda muita coisa que tinha.
e mexeu em algumas coisas da linguagem que poderiam prejudicar o entendimento. Então, tipo assim, vizinha com Z, com S, que é com Z, ele deixou com S, porque ela escreveu assim, mas você entende que é vizinha. Quando era uma palavra que, nossa, mano, não dá pra entender, aí ele mexeu, mas só nesses casos, tá? Esse ano a prova da Unicamp vai mudar. Aliás, tem aí o podcast, podia botar o link pra nós, Barbosa, pra gente botar na descrição, né, que o nosso chefe Varela entrevistou o coordenador da Conveste. E a prova de língua portuguesa de segunda fase esse ano vai ter 8 questões. 8, você viu que eu sou de humanas, vai ter 8 questões. São 3 questões só de literatura, 3 questões de linguagens, que a gente chama de língua portuguesa, e 2 questões interdisciplinares entre literatura e língua portuguesa. Então, super cabe uma questão de quartos de despejo com variedades linguísticas, né? Porque você deve ouvir, a gente fala isso há alguns anos. Eu não estudei isso quando eu era adolescente, no século XVII. Não sei se o Heitor estudou, não, porque o Heitor é mais novo, ele já é do século XX. Mas eu não estudei isso, que eu estudei na graduação na Unicamp. Existem variedades linguísticas diversas com relação à região, com relação geográficas, históricas. Eu falo um português diferente do que minha avó falava, né? E também sociais. E aí, quando a pessoa fala os problemas... Por que eu não posso rir disso? Por que isso é preconceito linguístico? Porque essa pessoa fala desse jeito, porque ela provavelmente não teve acesso ao estudo, porque as pessoas da família dela falam assim. Exatamente. É, inclusive, até interessante a gente fazer uma distinção aqui entre os conceitos de cultura popular e cultura erudita, né? A cultura erudita, ela se caracteriza como uma espécie de padrão, né? Aquilo que é considerado correto, uma espécie de cultura oficial, institucionalizada, homogênea, transmitida da mesma forma em todas as regiões do Brasil, por exemplo, né? E a cultura popular, ela é mais espontânea, né? Ela é mais horizontal, ela, na verdade, não é tão instituída quanto a cultura erudita, mas a cultura popular, ela é algo próximo daquilo que é realmente falado no cotidiano, daquilo que é próprio das relações interpessoais, né? E é engraçado que quando a gente fala assim, então a pessoa fala errado ou escreve errado, isso é preconceito cultural, isso é preconceito linguístico, isso é preconceito de classe. Por quê? A gente estabelece que a única coisa correta é o que vem da instituição, é o que vem da academia, é o que vem do ensino, né? Mas não, essa linguagem, ela existe entre essa população. Ela é uma linguagem, a forma como as pessoas se comunicam. E é falada pela maior parte do Brasil. Exatamente. E aí você acaba gerando uma série de preconceitos, né? Como você estava comentando, né? Muita gente fala que não é nem literatura, né? Mas nós vamos chegar nisso. É uma literatura, né? Isso é o que é literatura? Então tem que partir de uma definição que é muito anterior a isso. Exatamente. Né? Então, assim, não existe o certo ou errado. O que existe é um padrão instituído como correto e variações a partir desse padrão, tudo bem? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de fala, com esse tipo de preconceito, realmente, né? Vamos colocar bem o nome das coisas, né? Esse é preconceito cultural e linguístico. Você jamais vai escrever numa prova dissertativa, né? Ela escreve errado, tem erros. Você vai usar a palavra desvios. Desvios em relação à modalidade padrão. Desvios em relação à norma culta, né? E jamais numa alternativa de teste você vai assinalar alguma coisa que escreve errado, tem erros. Procure sempre a palavra desvios, que é isso, desviar de um padrão. Existe um padrão, o que está fora do padrão não é necessariamente errado. É outro padrão, é um desvio, enfim. Ou linguagem popular, alguma coisa nesse contexto, né? Se for sentido pejorativo, né? Se for claro que isso tem um sentido pejorativo. Eu queria falar uma outra coisa que era quando você estava falando que a gente está falando de preconceito social e preconceito linguístico. Com a variação regional que a gente tem no Brasil, a gente tem não tem nada a ver com o livro, mas enfim, acho que a gente vai falar para Camões. É um desprestígio do sotaque nordestino no Brasil, né? Exato. Que sofre preconceito. E aí é uma mistura de uma variedade regional com uma variedade social, né? Exato. Então é um acúmulo de preconceitos aí no olhar sobre essa obra, né? Então, acho legal pensar sobre essa questão da variedade, das variedades linguísticas. Vai ler Marcos Banho, principalmente, escreve Bagno, que é professor maravilhoso aí, linguista incrível, e ele fala bastante sobre isso também. Tá, muito bem. Indo em frente, a gente meio que adiantou um pouco essa discussão, né? Teve um bafafá na Academia Carioca de Letras, porque alguém, que eu não vou lembrar o nome, mas tem o link aí, eu posso pôr pra vocês depois, levantou o livro de Carolina e falou assim, isso aqui não é literatura.
E aí veio Elisa Lucinda, que é uma poetisa maravilhosa, brasileira, negra, mulher incrível, que falou, é literatura sim. Aí ficou essa discussão. É literatura ou não é literatura? Porque quem diz que não é literatura fala, gente, mas isso é um diário. Ela não teve uma intenção literária. E fala muito também pela questão da variedade que ela escreve, que não é padrão. Então ficou, é literatura ou não é literatura? Você acha que a Unicamp acha o quê? Porque ela botou na lista de obras literárias. Como Racionais está na lista de obras literárias, e talvez esse nome vai ter que mudar, ou talvez a concepção do que eles estão entendendo como literatura é uma concepção muito maior do que você achar que é só Machado de Assis e Zé de Alencar. Exatamente. Daí seria até mesmo o fato de você absorver, né, uma literatura que não é tão acadêmica, assim, dentro desse tipo de contexto, né, um vestibular, por exemplo. Eu acho sensacional, né? Se a leitura é obrigatória, você é obrigado a ler. Então, você é obrigado a pensar nisso. Você é obrigado a pensar na periferia. E aí, essa é uma dessas questões, um pouco do que o Heitor estava falando, a questão de cultura popular e tal. Esse é um discurso que é ofuscado pelo discurso dominante. A gente finge que não existe a questão da invisibilidade. Eu prefiro não saber, eu prefiro não ouvir, né? Eu tenho uma representante da periferia, assim como Racionais. Então, assim, a gente vê... Unicamp, maravilhosa, um movimento de trazer mulheres para a lista. Sim. No ano que vem, das 12 obras, 4 são escritas por mulheres. Ainda é pouco, mas na FUVEST, ano que vem, das 9, nenhuma é escrita. Uma vai ser escrita por mulher, que é a Cília Meirelles só. Então, eu tenho no Unicamp um movimento de trazer mulheres e de trazer essas vozes, esses discursos de resistência que vêm de outros lugares que não do padrão dominante. Então... inclusive rompendo com um certo elitismo que existe dentro dessa Das concepção, né, do que é literatura, do que é do ser cânone. Uma obra, exatamente, né, literária. Então, acho que é interessante esse sair da caixinha, né, realmente, trazer coisas diferentes daquilo que a gente está acostumado a classificar como literatura. Isso. E se você acha que isso não é literatura, então pensa, o que é literatura para você, né? Que isso é uma discussão gigante que a gente não vai fazer aqui, porque a gente não tem tempo, mas enfim, a Carolina, ela subverte, a gente pode dizer, essa ordem dominante, tanto na forma como no conteúdo. Na forma, porque ela escreve no português não padrão, que é o português ao qual ela teve acesso. E no conteúdo, porque isso aqui é um discurso de denúncia das desigualdades sociais que a gente teve no país e continua tendo, apesar de que dizem que não existe, né? Pobre no Brasil, miséria no Brasil. Exatamente. Como não? Em que mundo vive um ser humano que faz uma declaração dessa? Tem gente que diz que não existe fome no país, então, né? não existe fome, não existe racismo. Exatamente. Ai, gente, que mundo vocês vivem que tem essas coisas, né? Que coisa impressionante. Enfim. Bom, primeiro porque quarto de despejo. Vamos explicar, né? Todo mundo tem em casa um lugar que fica bagunça. Eu falo pros alunos, às vezes é uma gaveta de bagunça, às vezes é um quarto de bagunça, né? Às vezes é um apartamento de bagunça no meu caso, mas enfim. Sempre tem. Então, tá chegando visita. Ai, meu Deus, teu sutiã aqui no sofá, tem sapato aqui, você pega, cata tudo e joga lá e fecha a porta. Porque aquilo são as coisas que você não quer que a visita veja. Certo? Então, o quarto de despejo é isso. É aquele quarto de, puta, quebrou essa cadeira. Eu não vou levar a cadeira agora pra consertar. Então, ela fica encostada ali. É um traste, velho. Um dia eu levo. Você nunca leva, mas ela fica ali. Aí, puta, isso aqui. Então, é o quarto onde você vai despejando essas coisas que você não quer que os outros vejam, porque elas não são bonitas e agradáveis, e que você precisa resolver, mas você vai largando pra resolver, e um dia você resolve, no fim você nunca resolve. O que a Carolina Maria de Jesus diz, ela vai dizer que é isso. A favela é o quarto de despejo. E ela tem uma passagem que ela diz, nós os pobres somos os trastes velhos. Eu classifico São Paulo assim, isso aqui são palavras dela. Eu classifico São Paulo assim, o palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar, e a cidade é o jardim, e a favela é o quintal, onde jogam os lixos. Exatamente, né? O lixo social, né? O que é? Miséria, é pobreza, é ausência de políticas públicas, ausência de saneamento básico. Quer dizer, a única política pública que existe na favela, nesse quarto de despejo, é política de segurança, né? É a polícia. Entendeu? Não para protegê-los, mas para evitar que eles nos incomodem. Né? Exatamente. Então, a única presença do Estado nessas regiões é a polícia. E não é exatamente para a população que mora lá uma presença agradável, né? Então, na verdade, é onde você joga tudo aquilo que eu não quero ver, a tal da invisibilidade, né, social. Então, é importante a gente pensar espacialmente essa representação social, né? Geograficamente falando, Exatamente. na cidade, periferia, né? O que é periferia? A
do sistema, né? Essa ideia do marginalizado, né? A margem do sistema, a margem do centro, né? O centro onde as coisas acontecem, onde o dinheiro tá, onde tem o fluxo de comércio, de serviço, etc. E a margem é onde essas coisas não chegam. Onde não chega ônibus, que era onde mais precisava chegar. Exato. Onde não chega saúde, que era onde mais precisava chegar, enfim. E aí você acaba criando, né, essa invisibilidade, né? Porque muitas vezes a gente não passa por essas regiões, elas estão longe, estão distantes, e a gente acaba achando que isso não existe porque nós não vemos, né? A nossa realidade, ela fica fechada dentro daquilo que é a nossa realidade espacial, geográfica. Né? E tem uma outra coisa que é essa ideia de, putz, um dia eu conserto, agora não vai dar, mas um dia eu faço, que é a mesma coisa, né? Qual que é a prioridade das políticas públicas, dos políticos, né? Tipo, isso aí um dia eu vou resolver. Mas quando? Que é o que você falou, a cadeira está lá quebrada, ela vai ficar anos ali. Porque não é minha prioridade, porque eu não tô vendo mesmo. Ela tá lá no quartinho, não tá mais trabalhando. O bolo sempre precisa crescer antes de ser dividido, né? Mas sempre precisa Só crescer. Cresce esse bolo, sempre precisa crescer, mas nunca ser dividido, né? Então assim, e é disso, Carolina tá falando disso, né? Tem uma outra frase dela, ela diz: quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita, com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludos, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão de que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Daí o título, que tem toda essa questão que o Heitor estava falando da invisibilidade social, da falta de políticas públicas, enfim. Inclusive essa citação é muito interessante, né? Porque ela se sente útil enquanto está a serviço de uma elite, sacou? Aí a partir do momento em que ela deixa de estar a serviço, vai pro quarto de despejo, vai pro traste velho, né? Que aí já não é mais útil. E que ninguém se importa, porque afinal de contas, se não tô vendo, não existe. Massa. Bom, e aí assim, como eu disse, eu não tenho como te fazer um resumo da história, porque isso aqui não é uma trama pensada, né? Então tá lá, o Machado de Assis vai escrever um livro, então ele pensa quem são os personagens, o que vai acontecer, vai ter um clímax da história, isso vai se resolver, o conflito resolve e eu tenho um fechamento. Isso aqui não foi pensado assim, isso aqui é o retrato real da vida cotidiana dessa mulher, dessa favela, dessa galera. Então, não tem um resumo de enredo pra te fazer, né? Tem temas que essa obra levanta, que poderiam ser temas relevantes pro vestibular, ou, mais importante até do que isso, temas relevantes para sua vida, né? Exato. Porque eu acho que essa é uma das questões, quando a Unicamp coloca o livro, não é só para você como vestibulando, mas você como cidadão, pensar. Então, eu fui elencando aqui, a gente foi pensando alguns temas que o livro nos levanta pra gente discutir. Então, primeiro, eu pensei a questão do lixo, né? Porque, como eu disse, quando ela tá escrevendo isso, nesse momento, ela é uma catadora de papel, que vive de catar papel, de vender papel, que é uma coisa que eu vejo direto. Né? Lá, por exemplo, eu moro em Campinas, São Paulo, no meu prédio tem aquela lixeira lá embaixo na rua, porque agora é assim, né? Tem as lixeironas lá, não tem mais as lixeirinhas. E todo dia eu tô passando de carro, tem alguém procurando papelão pra vender ali. Nós estamos em 2019. Isso aqui era uma coisa de 1955, que continua, ó, o quarto de despejo, deixa pra resolver um dia, né? Então ainda continua, pessoas catando coisas do lixo. É o que a Carolina Maria de Jesus faz, e aí eu acho que a questão do lixo é uma coisa que a gente tem que pensar em questão de reciclagem, que é um tema que já não é mais tão novo, mas que ainda traz uma, né? E do desperdício de comida, porque a Carolina muitas vezes mesmo no livro, ela tem fome, não tem o que dar de comer para os filhos, e às vezes elas acham comida no lixo. E ela diz como ela se sente mal de pegar comida do lixo. Tem uns açougues que jogam a carne, e aí eles jogam criolina na carne para evitar que eles peguem. Mas não é para evitar porque eu não quero que eles peguem, é porque a carne às vezes está podre, então, né, vai que alguém come. Então, assim, é o que a gente falou, não tenho nem ideia do que seja essa realidade de ter que procurar comida no lixo. E não é por isso que essa realidade não existe e que a gente não deva pensar sobre ela e procurar alternativas, né, e buscar soluções para isso. Então, é interessante até a gente fazer um paralelo com isso, né, com relação à ideia de uma economia de crescimento, né, uma economia de consumo, uma economia que é baseada nessa necessidade de consumo, nessa necessidade de produzir cada vez mais, né. Então, o que é uma economia de crescimento, na verdade? Uma economia precisa estar crescendo o tempo todo, precisa estar o tempo todo produzindo mais, né, e para produzir mais, claro que eu preciso na outra ponta de um consumo cada vez maior, de um consumo mais efetivo. Só que qual que é o custo disso? Né? De onde vem essa produção, essa necessidade de produzir? Se você produz cada vez mais, você gera uma exploração cada vez maior dos recursos naturais, né? E por outro lado, para consumir mais, eu preciso descartar o que é velho, eu preciso criar novas necessidades
tudo bem? É que nem se assistir Polishop, por exemplo, né? Você assiste os canais do Polishop, então, assim, como eu vivi sem isso? Exatamente, você não sabia que existia, então tudo ótimo, entendeu? Mas aí, agora você precisa lá da escada que fica em 72 posições para limpar aquele cantinho da casa, entendeu? Você nunca limpou. Exato, né? Mas agora você precisa. Então você vai criando necessidades, vai criando desejos, né? O Marx chamava isso de fetichismo da mercadoria, né? Você cria um fetiche em cima daquele produto para estimular o consumo, né? Para fazer as pessoas comprarem. E a partir daí você gera mais lixo, você gera uma exploração maior dos recursos naturais, você gera um aumento de poluição, né? Você gera uma série de questões que permeiam essa ideia de consumo e que precisam ser pensadas. Afinal de contas, né, a gente tem que pensar também num consumo sustentável, né, num consumo responsável. Não é fechando a torneira para escovar os dentes que você vai salvar o planeta, entendeu? Mas na verdade, uma lógica do sistema baseada num consumo absurdo. Né? Eu pensei também numa coisa até mais psicológica, dessa coisa do preciso ter, então preciso trabalhar mais para poder consumir mais, e aí ansiedade, workaholic, achar legal trabalhar no domingo, e depressão porque eu não tenho, tem inclusive consequências psicológicas, né, e na maneira como a gente se relaciona, não só com os outros, com os produtos, mas com a gente mesmo também. Exato, né, e a propaganda ela cria isso, né, a ideia da felicidade pelo consumo, a felicidade sendo atingida, a partir daquilo que eu tenho, daquilo que eu possuo e principalmente precisa mostrar, né? Rede social, né? Esse tipo de coisa, o que eu tenho, o que eu consumo, meu carro foda, meu celular novo, não sei o quê. Minhas melissas. Eu tô me sentindo péssima. Né? O que ele está falando, eu tô só aqui pensando nas melissas. E assim, não é que, nossa, a gente é dono da verdade, a gente é maravilhoso, a gente não consome nada. Nenhum, né? Não é isso, nós estamos inseridos nessa cultura também, Lógico, né? né? Então é uma merda, né? E tomar consciência disso é uma merda. E a questão é não pessoalizar, né, exatamente, tipo, essa pessoa, aquela pessoa, mas é uma lógica do sistema, e a gente está inserido dentro do sistema, a gente precisa repensar, na verdade, isso como um todo, né. Eu queria deixar aqui pra você um documentário que é velho, hein? Porra, é mais velho que andar pra frente, como diz minha mãe. Mas é maravilhoso, que é o Ilha das Flores. Se você nunca viu isso, por favor, eu vou deixar o link na descrição. Perca 13 minutos da sua vida e ganhe, na verdade, muito, porque é um puta documentário massa. Muito bom. Sobre tudo isso que a gente tá falando aqui, de certa forma, né? Que começa ali de uma forma tão... e vai... de tudo isso que a gente tá falando. Não vou dar spoiler, é pra pensar sobre lixo, sobre sustentabilidade, sobre desigualdade, sobre desperdício de comida, né? Enfim. Eu queria deixar também pra você uma imagem, porque no ano de 2018, a Salgueiro... Ai, meu Deus, lá vem ela falar de carnaval. Gente, desculpa, mas o carnaval tem um monte de coisa muito massa de referência, de história, de literatura, enfim. A Salgueiro fez um... Hã? Você falou alguma coisa? Que o carnaval ele é uma manifestação política, né? Meio assim como cada qualquer vez mais, outra coisa, né? E aí eles fizeram, o Salgueiro fez um desfile que homenageava mulheres da história, se eu não me engano eram mulheres negras da história, e aí num determinado momento apareceu um carro alegórico que era isso aqui, ó, olha aí. Você reconhece isso? Você já viu essa imagem, né? Vou te ajudar? Olha essa outra imagem. Lembrou? Isso é Pietà. Eles fazem uma referência, uma intertextualidade com a Pietà do Michelangelo, que é das belas artes, que é feita no mármore, que é este material tão nobre, lá no século XVI, que aparece numa festa popular no Rio de Janeiro, Brasil, América do Sul, século XXI, com uma Pietà negra, que é Carolina Maria de Jesus. Ai, quem falou que é Carolina Maria de Jesus? Tem filho dela que morreu. O manto todo dela, se você olhar na imagem, é com palavras do quarto de despejo. Inclusive, ele atrás, você vê o livro aberto, A Literatura e a Fome, que é o início da edição antiga do livro, né? E aí é muito louca essa intertextualidade, porque é Maria, que é Carolina, que também é... Ai, até voou. Que também é Maria e que é de Jesus. Então, tipo, nossa, mano, tem muitas camadas de sentido aí. E essa Pietà negra que o Salgueiro trouxe, eu acho a coisa mais linda do mundo. E essa referência de uma coisa... Mano, não tô falando de Michelangelo. Tô falando de mármore. Tô falando de Renascimento, século XVI, Itália. E a gente tá aqui falando disso no Brasil hoje, né? Então, mano, Salgueiro, vocês são foda demais. Bom, ainda pra falar dessa questão de comida, de lixo, só pra deixar uma pulga pra você pensar, né? Que é bom pensar, né, Heitor? Falei. Bom, um incômodo, né? Poxa vida. Tem esses fotógrafos, vou colocar aí pra você essa imagem, ó.
Peter Menzel e Faith Dauluizio, provavelmente é assim, eles foram pesquisar famílias diferentes, de diferentes classes sociais ao redor do mundo e pesquisaram quanto eles gastavam por semana com comida e o que eles compravam. Então você tem essa primeira imagem da família Melander da Alemanha, que gasta $500 por semana e isso é o que eles compram para consumir em uma semana. Você tá vendo aí a quantidade de coisa. Tem água, inclusive, tem tudo, né? Fruta, hortaliças, bastante embutido. Uma alimentação balanceada, equilibrada, Sim, né? Olha saudáveis, só, coisa boa. não? É uma família de 3 pessoas, praticamente, porque eu tô uma criança ali, né? 3,5, É. vamos colocar assim. A próxima família é a família, ai meu Deus, sei que vou falar certo, Namgai, não sei se é assim que se diz, do Butão, que gasta $5 por semana para alimentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pessoas e um bebê. E com $5 por semana, isso é o que eles compram de comida. Para você ir comparando, né? Depois a gente tem a próxima família Abubakar Shad, que gasta $1 por semana para essas 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, né? Ou 5,5. Isso é o que eles compram de comida. Fazendo uma conversão bem burra aí, R$4, imagina, por semana para alimentar uma família. Para alimentar essa família. E aí, quando você compara com a primeira que a gente viu da Alemanha, por exemplo, você fala, mano, né? Nem precisa comparar tanto com a primeira, assim, né? Só compara com você. Um salgado que você come na hora do intervalo, sabe? Nem isso, exatamente. Depois, família Ahmed, do Egito, $68 por semana. E a gente vê bastante coisa natural, né? Mas é uma família grande também, olha só, tem um monte de criança... uns refrigerantes ali, engraçado, bastante hortaliça. Depois a família Reves, nos Estados Unidos, que gasta $341. E observe a quantidade de processados, fast food, porque assim, é tudo que você gasta com comida, não necessariamente no mercado. Sim. Certo? Então tem ali pizza, olha o salgadinho, tudo empilhado no canto direito ali. Bastante salgadinho. Salgadinho congelados, né, condimentados, também tem a ver com esses hábitos. E depois a família Manzo, na Itália, que gasta $214, e isso é o que eles comem. São 3 crianças, né, e o casal. Muito pão, né, italiano, aos carbo. Chamou a atenção. Não, o que chama a atenção é aqui, bem. Olha essa família Casales, no México. Olha o que é Coca-Cola em uma semana, Heitor. Impressionante. São 4 pessoas e meia. Eu tô zoando, chama criança de meia pessoa, tá, gente? Pelo amor de Deus. Consome menos, né? Olha o que tem de Coca-Cola, mano. $189 por semana. É muita Coca-Cola. Então, assim, pensando nisso, por que a gente tá falando disso? Quero te mostrar também aí um trechinho. Nessa edição tá na página 151. Leia aí comigo. Carolina escreve assim, ó. Hoje eu fiz arroz e feijão e fritei ovos. Que alegria. Ao escrever isto, vão pensar que no Brasil não há o que comer. Nós temos, só que os preços nos impossibilita de adquirir. Temos bacalhau nas vendas que ficam anos e anos à espera de compradores. As moscas sujam o bacalhau. Então o bacalhau apodrece e os atacadistas jogam no lixo e jogam creolina para o pobre não catar e comer. Os meus filhos nunca comeu bacalhau. Eles pedem, compra, mamãe. Mas comprar como? A 180 quilos? Espero, se Deus ajudar-me, antes de eu morrer, hei de comprar bacalhau para eles. É interessante a gente perceber a diferença de realidade, realmente, né? A coisa existe, tá ali, está passando fome, mas não tem acesso, né? Tem uma barreira social, uma barreira econômica. E eles preferem deixar apodrecer do que vender mais barato. Lógico. Né? Então tem um monte de coisa aí por trás, e aí parece assim... Ai, Ju, mas que coisa, parece Gugu de Volta Pra Minha Terra, toca uma música triste aí. Mas isso aqui não é feito pra te impressionar, isso aqui é um relato de verdade. Exato. Quando ela estava escrevendo isso aqui, ela não sabia que ia virar livro, não é? Eu vou escrever isso aqui para as pessoas terem dó de mim. Eu estou escrevendo o que está acontecendo. Se Deus quiser, um dia eu vou poder comprar bacalhau pro meu filho comer. Porra, mano! É exatamente aquilo que você está falando. Uma forma de escape, né? Uma forma de expressar essa tristeza, essa decepção, né? Retratando essa realidade. Não é para comover ninguém, é uma fuga dela. Exatamente. É diferente de eu fazer um filme ou uma peça ou criar uma história ficcional para te emocionar. Não, isso aqui ela não fez para te emocionar. Isso aqui é a verdade do que ela passava. Então, assim, saber que é verdade também incomoda bastante, né? Falando de lixo, a gente pensa também nessa coisa de redução de lixo, que é um pouco do que o Heitor estava falando, por exemplo, da economia dos recursos naturais. E aí eu vou fechar
a torneira para escovar o dente. A gente não tá dizendo que você não tem que fechar a torneira para escovar o dente. Ah, gasta mesmo que se foda, não é isso. Mas, quando a gente vê essas coisas de redução de lixo, então tem uns vídeos na internet, eu só não vou deixar linkado aqui, porque eu não vou dar crédito pra esse povo. Mas a gente tem hoje uma cultura do... feira de trocas, que aí, então, a gente tá pensando num outro tipo de consumismo, né? Ao invés de eu comprar, eu posso trocar, isso tudo é muito legal. Daí tem o bagulho da redução de lixo. Gente, eu não uso mais shampoo. Não compro mais, as meninas falam, não compro mais shampoo, eu aprendi a fazer o meu próprio shampoo em casa. Não compro mais pasta de dente, escovo com cristais de carvão. Tem. Não sabia disso. Tem, vou te mostrar. Toda vez que a gente vai no mercado, por exemplo, isso é verdade, quanto que a gente leva? Porque a gente compra, sei lá, um saco de arroz. Vem o arroz dentro do plástico. Se ele for mais chique, ele vem dentro da caixinha de papelão que está embalada num outro plástico. Então, de fato, né? E aí tem esse movimento dessa galera que tá voltando uma coisa que eu via quando minha avó, quando era criança e eu ia com a minha avó, ela chegava nos armazéns, tinha lá um sacão de arroz com uma medida que você punha, era um saquinho de papel. Hoje as pessoas estão começando a levar potes para comprar o pote ao invés. Então, assim, tem todo uma ideia de minimalismo, de viver com menos lixo. Mas aí quando a gente fala dessa redução de lixo, e aí eu fico pensando, tem uma menina que tem um vídeo na internet que ela tem um potinho desse tamanho, ela fala, esse é o todo o lixo que eu produzi nos últimos 5 anos. A primeira coisa que os meus alunos perguntam é, e papel higiênico? Lava. Ponto. E menstruação para mulher, mods? Coletor menstrual. Então assim, se você for parar para pensar, vai te dar um trampo do cacete, mas você consegue reduzir o lixo. Você vai ter que mudar hábitos. Toda vez que você for ao banheiro, você tem que se lavar, você não pode mais usar papel. Você, menina, vai usar coletor e não mods. Enfim, e muitas outras coisas. Shampoo. Eu vou comprar um shampoo, mas eu vou ter que jogar fora. Não, então não vou comprar. Então eu vou fazer o meu shampoo. Enfim, um puta de um trampo pra isso. Mas quanto representa o seu lixo doméstico em termos de Brasil e de mundo? Isso pode trazer uma satisfação muito pessoal, você deitar... Tô fazendo minha parte. Exato, você deita a cabeça no travesseiro, tranquilo, puxa vida, né? Como sou uma pessoa, né, consciente, Tô etc. ajudando o planeta. Exato. E tá mesmo, não é isso que a gente tá dizendo, que não tem de ninguém tá falando, que se foda, produtores da lixo. Mas qual é o impacto disso no aspecto macro, né, no global? Se a gente for pensar, por exemplo, que 70% do consumo de água tá no agronegócio, é complicado, né? Então, quer dizer, por isso que a gente fala de uma relação sistêmica, né? Não do indivíduo, efetivamente, que vá conseguir mudar, etc. Então, é importante que a gente faça a nossa parte e tudo mais, porém, a gente tem que pensar em termos maiores, né? Não é isso que vai salvar o planeta, por exemplo. Tudo bem, salva sua consciência e tal, é importante, mas até que ponto que isso realmente é efetivo? Né, pensando em sustentabilidade, esse tipo de coisa, né? Porque parece uma enganação. Deixa esses trouxas aí parando de usar canudo e fechando água para escovar o dente, achando que estão salvando o planeta, enquanto o grande negócio, a mineração, a pecuária, o agronegócio, continua produzindo muito lixo, muito mais do que você pode produzir na sua vida inteira. Os caras produzem, sei lá, um mês, não sei se estou proporcionalmente falando bobagem, eu sou de humanas, mas enfim, é algo pra gente pensar também quando a gente fala de lixo, né? Tem mais alguma coisa a acrescentar da questão do lixo? Não. Eu só quero te indicar um documentário muito maravilhoso, sensacional, que se chama Lixo Extraordinário, não sei se você já viu, de um artista brasileiro chamado Vic Muniz, Vic com K, vou deixar linkado aqui na descrição também. O Vic já era, nessa época, um artista muito famoso, morava em Nova York, inclusive fala em inglês no documentário. E ele resolve fazer um trabalho na comunidade, no maior lixão a céu aberto que a gente tinha no Brasil, que não existe mais, que é o Jardim Gramacho. E aí, assim, sabe você que tem nojinho de tirar o lixo da pia? A sua mãe fala, tira o lixo pra mim! Você fala, ai, mãe, lixo. E você vai assim, Você imagina o que é viver no lixo e pessoas nessas montanhas de lixo procurando o que dá pra reciclar, pra poder participar. Então, assim, é urubu, é fedor, é todo tipo de lixo, de podridão e as pessoas vivendo ali. Viver do lixo, né? Viver no lixo e do lixo. Viver daquilo que a gente não quer mais. Aquilo que não me serve, que eu jogo fora. E parece que, assim, você põe no saquinho, você deixa ele na frente da casa e desaparece, né? Mas tem gente que vive disso. Carolina, por exemplo,
vivia disso também, catando papel. Exatamente. Imagina a condição, né, desse tipo de vida, né? E aí não existe meritocracia, não existe nenhum tipo de ideologia que justifique esse tipo de desigualdade, esse tipo de condição às quais as pessoas são submetidas, né? E vai ver o Ilha das Flores, se você não viu ainda. Pausa aqui, vai lá ver, depois volta, porque você vai entender até mais do que a gente está falando. Eu ia dizer que, bom, enfim, o Vicky Muniz resolve fazer um trabalho de arte contemporânea, nesse lugar, com esses catadores de lixo, essa galera que trabalha para uma... para essa empresa de reciclagem ali, é uma cooperativa, na verdade, de reciclagem, e ele faz um trabalho com essas pessoas, e aí a questão que eu acho é como que a arte muda a vida desses caras, como talvez possa ter mudado a vida da Carolina, essa ideia que a gente falou aqui várias vezes de escrever para me distrair, escrever para pensar em outra coisa. A Carolina, quando o livro dela é publicado, ela vai fazer muito sucesso. Inclusive, vou deixar aqui também o link de uma reportagem da 451 que eu te mostrei essa semana, sim, que tem ela arrumada num grande evento, porque aí ela ficou famosa, né, como escritora, porque, olha, gente, a favelada, negra, mulher, escreveu isso, gente, ela conseguiu. Olha, era tipo um zoológico, assim, como um bicho no zoológico, né? Superação, né? Inclusive, isso me lembra muito aqueles zoológicos humanos que existiam na Europa durante a primeira metade do século XX, né? Eles levavam os povos exóticos das colônias, etc., para serem exibidos na Europa, né? Então, um bichinho estranho, né? Esse tipo de coisa. Isso não é tipo freak... Como é que chama? Feira de... A feira de aberrações, né? Essas coisas. Então, mas nesse contexto, especificamente, eram as populações nativas, né? Das colônias coisa europeias. Do olhar do colonizador. Exatamente, né? Olha o povo estranho que vive nas colônias, terras longínquas, né? Os bárbaros, etc. E... me pareceu muito isso, né, inclusive, né, tipo, ela tá meio que sendo exibida, né, quase que um cercadinho. Ela tá num grande evento, e aí ela tá separada das pessoas, e as pessoas em volta, algumas com surpresa, tipo, que bicho é esse, né, e outros, tipo, cagando, olhando pro nada. Vou tentar pôr essa imagem aqui pra vocês, porque é muito isso. A Carolina, de certa forma, a literatura muda a vida dela, porque ela vai fazer sucesso, ela vai lançar outros livros, mas ela não era uma pessoa fácil também, né? Porque, ai, gente, Carolina era um anjo. Não era. Carolina era difícil de lidar. Inclusive, ela mesma diz aqui de várias tretas que ela tinha com várias pessoas. Ela entrou em treta com as editoras porque ela queria escrever outras coisas. Ela queria escrever do jeito dela e a galera queria que ela escrevesse outra coisa. Enfim, ela morre na miséria de novo. Todo o dinheiro que ela conseguiu ganhar com as vendas dos livros, o dinheiro foi por água abaixo, né? Mas, de certa forma, a arte e a literatura mudou a vida dela. E a questão é... como que a arte muda a vida dessas pessoas do Jardim Gramacho. Por isso, eu sugiro que você veja também o Lixo Extraordinário. Não, eu preciso ler, assistir pra passar na Unicamp. Não, você precisa assistir porque é foda, porque é massa, porque vai fazer bem pra você, enquanto ser humano, pensar em várias questões e porque é muito bonito. A arte do Vicky Muniz é linda. Vale a pena, realmente. Eu queria falar do Tião, que, aliás, conheci este ano lá no Rio de Janeiro, que é amigo do amigo meu. Jardim Gramacho não existe mais, né? Que achou Maquiavel no lixo, né? Isso é muito foda, cara. Ele tinha lido O Príncipe do Maquiavel, ele tinha lido Platão, e aí o Vicky Muniz fala, mas como é que você leu isso? Ele falou, no lixo. Eu fico pensando, quem que joga livro no lixo? Quem jogou um Maquiavel no lixo? Quem jogou um Platão no lixo? Quem não sabia o que estava jogando, com certeza. E aí, se você parar pra pensar, esse livro nunca era pra ter chegado nele. Não era. Esse livro foi jogado no lixo pra desaparecer, né? Mas aí tinha alguém lá que catou esse livro do lixo. Não era pra ele ver. Esse homem não era pra nunca ter recebido essas palavras. Mas elas chegaram até ele, né? E eu acho isso muito foda. Veja Lixo Extraordinário. Bom, seguindo, a gente tem uma outra questão que o livro levanta, que é a questão dos políticos. A Carolina Maria de Jesus vai citar muitos políticos importantes da época, que eu sugiro que você revise na história, né, esse período aí, principalmente São Paulo. Ela fala bastante da prefeitura, mas também no Brasil de modo geral, de 55 a 60, vale a pena pensar no contexto histórico. E ela tem uma coisa que ela vai falar, que eu falei no ano passado, e foi exatamente o que caiu na primeira fase, que ela diz: os políticos, quando estão em época de eleição, vêm aqui, faz um monte de promessa, aí é eleito, some por 4 anos e a gente não vê. Foi exatamente a passagem que caiu já na primeira fase do ano passado, vestibular, que era 2019. Mas tem uma outra coisa que ela vai dizer a respeito dos políticos que eu acho que é importante. Dá uma lida aí comigo, vai aparecer pra você. Quem deve dirigir é quem tem capacidade, quem tem dó e amizade ao povo. Quem governa o nosso país é quem tem dinheiro, quem não sabe o que é fome.
a dor e a aflição do pobre. Se a maioria revoltar-se, o que pode fazer a minoria? Eu estou do lado do pobre, que é o braço desnutrido. Precisamos livrar o país dos políticos assambarcadores. Já espanta esse assambarcadores. Você fala, meu Deus, olha esse vocabulário dessa mulher. Tudo bem que é da época, mas como ela lia, né? E, mano, isso é muito foda. O Brasil é dirigido por quem tem dinheiro. Ela continua dizendo, o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Mano, dá até medo de falar, né? Dá. Mas a gente precisa pensar, inclusive, o quanto que essa passagem, inclusive, ela traz a ideia de uma pseudo-democracia que a gente vive, né? Porque se você for pensar na democracia enquanto sistema que represente a população, que represente o povo, etc., quer dizer, o quanto, né, dos políticos, eleitos, etc., realmente representam o povo, entendeu? Quer dizer, pensando na ideia de uma democracia plena, etc., essas pessoas, essa população deveria estar representada em sua maioria no sistema político. E não é o que acontece. Então, quer dizer, até que ponto que a gente vive numa democracia efetiva? E né? por que que a maioria do país não vota em pessoas que as representam, né? Porque tem isso também, as pessoas estão lá porque quem votou foi a gente, mano. E aí a gente precisa pensar o seguinte, né? A gente pensa em democracia pensando só numa democracia política, né? De ir lá, apertar o botãozinho, etc. e pronto, né? E aí acabou a democracia. Exatamente, né? Mas existem vários tipos de democracia. A gente precisa pensar em democracia econômica, a gente precisa pensar em democracia social. Como assim? Então, pensar, na verdade, na democracia enquanto conceito de universalização. Né? Democratizar algo significa universalizar. Tá. Né? Então, até que ponto que o sistema econômico ele é democratizado? Até que ponto que as pessoas têm acesso àquilo que é produzido economicamente dentro do país, né? Tá. Até que ponto que existe, na verdade, a universalização de acesso a serviços, por exemplo, serviços públicos, né? Até que ponto que não existe uma discriminação, né? Seja ela racial, econômica, sexual, etc., ou de gênero, não importa. Mas até que ponto que as pessoas elas não são, na verdade, discriminadas, impedidas de terem acesso a oportunidades por conta de uma sociedade absolutamente racista, preconceituosa, discriminatória, como nós temos. Então, quer dizer, a democracia política, na verdade, ela deve ser entendida como algo construído a partir dessas outras democracias. Então, a gente precisa pensar, na verdade, né, até que ponto que essa democracia política ela é construída a partir dessas outras democracias, né? Então, só existe um sistema político efetivamente democrático quando você construir uma sociedade que seja minimamente igualitária. Entendeu? Porque as pessoas elas têm que exercer o papel político a partir de uma consciência, por exemplo, do que representa esse papel político. E isso só é construído a partir de uma democracia econômica, social, jurídica, principalmente, né? Pensar em leis que sejam efetivamente para todos, né? E que sejam aplicadas da mesma forma. A lei é a mesma para todos. Ela é a mesma para todos, mas ela não é aplicada da mesma forma. Então, na verdade, a democracia política em si, o sistema representativo, ele é, na verdade, o ponto final desse processo. Ele não é o ponto inicial. Né? Ele só é efetivamente representado quando as pessoas, na verdade, têm acesso àquilo que é socialmente produzido e distribuído. Né? Então, quer dizer, se essa é a realidade do país, né? Essa é a realidade da Carolina Maria, na verdade, até que ponto que isso está representado no sistema político. Que daí você pensa em lobby, por exemplo, com relação aos políticos, né? Quer dizer, quando uma pessoa é eleita, ela vai pensar em quem financia a campanha, ela tem obrigação com quem financiou a campanha, com quem, na verdade, vai financiar a próxima campanha ou quem votou, né? Então, é importante a gente também pensar as consequências políticas desse tipo de desigualdade e de abismo que a gente tem no país, né? Entre quem representa ou deveria representar, né? Exatamente. Eu acho muito massa também quando ela fala, se a maioria revoltar-se, o que pode fazer a minoria? Por que é tão difícil isso, Heitor? Então. Por que é tão difícil essa consciência? Porque assim, sei lá, vou dar um exemplo de escola. Eu entrei pra dar aula. São 30 alunos e eu. Quem manda nessa porra, teoricamente, ninguém. Mas, enfim, qual é a autoridade ali? Mano, se os 30 alunos, sei lá, começarem a bater na mesa, eu não dou aula. Entendeu? Eles são muito mais do que eu. Exato. Mas existe uma
uma falta de consciência de classe, de grupo, eu não sei, algo que falta unir qualquer sociedade que a gente estuda, a gente vê o cacete da pirâmide. Olha o povo aqui na base se fudendo, olha quanto mais imagina se esse povo resolver, o que acontece? Cai tudo. Por que é tão difícil essa união? Por que essa consciência é tão difícil? Porque a Carolina já está falando disso aqui. Tem uma série de fatores aí que a gente precisa as perguntas considerar, fáceis né? que eu faço. Mas, assim, prioritariamente, né, a gente tem que pensar na ideia de alienação, né? Em diferentes momentos da história, diferentes ferramentas de alienação são utilizadas pelas elites, pelas classes dominantes, etc., justamente para que essa base da pirâmide, e é engraçado em pensar nisso, base, né, é o que sustenta, tudo bem? Então, assim, se a base da pirâmide sai, a pirâmide cai. Entendeu? Agora, muito desculpa simples. te cortar, mas um exemplo idiota aí, que nem é tão representativo assim, mas ano passado o Brasil parou com a greve dos caminhoneiros. Exatamente. Parou, as pessoas não sabiam o que fazer da vida. Foi um exemplo desse tamanho de, mano, pensa, né? Exatamente, né? Então, mas é isso, né? Que é uma coisa tão natural pra gente, que de repente parou uma peça ali do sistema, pronto, a sociedade ruiu. A sociedade ruiu, né? Porque você parou principalmente transporte, né? Então, você não tinha gasolina, você não tinha combustível. Você não pode se locomover, vai faltar coisa no mercado. Exatamente. E aí você entra, é engraçado, né? Aí você entra no pânico, né? Na ideia de pânico, né? Porque aí, tá acabando, então eu vou pegar 3 de uma coisa que eu pegaria 1. Se foda quem ficar sem. Exatamente, né? Essa falta de senso de coletividade, né? Então, assim, pensando num aspecto mais amplo, né? Existem várias ferramentas de alienação, né? De fazer com que as pessoas, na verdade, enxerguem o superior como algo, quem está acima na pirâmide, como algo merecedor, né? Como algo divino, enfim, né? Exato. Isso vai variando muito de acordo com a sociedade, né? Mas pensando no nosso sistema, né, nessa realidade, eu acho que a ideia da meritocracia ela faz muito isso, né? A ideia do merecimento, né? A ideia da recompensa. Porque essa ideia ela acaba culpabilizando o indivíduo pela sua situação. Entendeu? Então, ela não olha para a situação de pobreza generalizada, etc., como algo sistêmico, mas como culpa da pessoa. Por quê? A ideia as oportunidades estão todas aí. Eu preciso aproveitar, eu preciso me esforçar, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso acordar mais cedo. Você não conseguia porque eu não tive força de vontade suficiente. Exato. Né? E aí você acaba colocando, na verdade, a culpa no indivíduo. Entendeu? Então, assim, essa é uma forma de pensar alienação. Porque o indivíduo ele não enxerga a causa da sua miséria em quem está acima. É nele mesmo. Mas em mim mesmo, na minha ação. Mano, é muito perversa. Na ação, é uma consequência da minha falta de ação. E por mais que você tenha 3 empregos, por mais que você sustente uma família, por mais que você acorde 4 horas da manhã e vá dormir 11 horas da noite, meia-noite, para trabalhar, enfim, em vários lugares, você sempre vai ter a ideia de que você poderia estar se esforçando mais. Podia trabalhar no domingo. Podia, exatamente. Sabe aquela ideia, né? Trabalhe enquanto eles dormem, né? Deus me livre, deixa dormir também. Construi enquanto eles sonham, né? Tipo, eu fico me perguntando quem são eles, sabe? Quem são esses Com quem eles? que eu tô brigando? Exato, né? Então, quer dizer, e por que tem que ser assim? Saca? E por que tem que existir essa ideologia, quer dizer, do sofrimento, da dor, da competição, sabe? Do esforço à exaustão, né? Enfim, trabalhar até morrer, sabe? Essas coisas, né? Tem outro meme maravilhoso que eu adoro, que é o patrão chega com um carro novo. E aí o empregado fala, patrão, que lindo carro novo. Ele fala, gostou? Se você trabalhar bastante, não faltar nenhum dia, produzir bastante, no fim do ano eu compro outro. Exatamente. Não é no fim do ano você compra, porque o amor trabalhador nenhum trabalha para enriquecer. Quem enriquece é o patrão. A gente trabalha para sobreviver. Para manter o que tem, né? E outro que eu adoro que aparece esses coaching assim, né? Qual o segredo do sucesso? Acordar cedo e trabalhar muito. Aí parece o padeiro, assim, teu cu. Pessoa que acorda mais cedo que o padeiro, mano. Sabe o que eu fico pensando? Será que essas pessoas que escrevem o livro como ganhar seu primeiro milhão, será que elas têm 1 milhão? Menino, você não sabe que tem fofoca aqui. Tem um youtuber,
famoso de finanças, que tem livros, inclusive, lançou livros sobre finanças, como ganhar seu primeiro milhão antes de não sei o que lá, que está com uma dívida de não sei quantos milhões na justiça do imóvel que ele deixou aí para leilão. Saiu isso todo dia no jornal. Isso é inspiração, sabe? É muito sensacional. Então, enfim. Você vê que o assunto vai longe. Você vê aquelas pessoas, né? Como fazer amigos e ser feliz. Será que elas têm amigos? Será que elas têm muitos amigos, assim, para ensinar os outros a fazerem será que elas são amigos, felizes? Sabe? Interessante, né? Enfim, vai que vai que vai. Fica aí a ideia da Carolina Maria de Jesus de que a fome é professora e o Brasil precisa... Ela não está falando de São Paulo, ser prefeito, governador, ela está falando do Brasil. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. Pensa aí, faz uma linha do tempo para trás, pensa um pouco. Vou deixar essa tarefa para você. Gente, a gente vai dar uma pausa aqui, porque a gente fala pra Camões, então esse vídeo tá ficando muito longo. A gente vai dar uma pausinha e a gente volta na parte 2. Então volta pra ouvir o Heitor e ouvir a tia Ju mais uma vez, falando ainda sobre quarto de despejo, tá? Obrigada por enquanto. Deixa aí nos comentários se tem alguma coisa que a gente ainda não falou. Vai que a gente fala na parte 2. Então volte. Não vou nem falar tchau, porque daqui a pouco a gente volta. Obrigada, Heitor, Até daqui a pouquinho. Até.